Olá, amados e amadas, como estão vocês? Todos em paz? Espero que sim. Hoje teremos a nossa aula de redação com um assunto que vocês já conhecem. Já estudamos isso no módulo 2 e agora o Produção de Texto traz o mesmo assunto para reforçar o conhecimento de vocês. São as histórias em quadrinhos. Vamos lá? Nesse capítulo, vamos ler uma história em quadrinhos em que o personagem Chico Bento é o protagonista. Relembrando que é um protagonista. É o personagem principal da história. Geralmente ele é o herói ou a heroína, o bonzinho ou a boazinha da história. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, ou seja, ele faz de tudo para prejudicar o protagonista, o herói ou a heroína. É o conhecido também como vilão. E os personagens secundários são aqueles que fazem parte da história, mas que não têm um papel importante, não são principais. Tudo bem? Antes disso, conheça mais sobre a origem dos quadrinhos e o cartunista Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. O surgimento das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, também conhecidas pela sigla HQ, e esse Szinho porque está no plural, HQs, histórias em quadrinhos, são populares no mundo inteiro. Em alguns países elas recebem outras denominações, outros nomes. No Japão, por exemplo, as histórias em quadrinhos são chamadas de mangás, e em Portugal conhecidas como histórias aos quadrinhos. Aqui nós temos uma imagem dos mangás, né, dos personagens dos mangás. Eles são bem característicos, né? Geralmente são todos com essa forma. Esse tipo de publicação, ou seja, histórias em quadrinhos, surgiu em 1895 nos Estados Unidos, quando o jornal New York World lançou uma seção de humor com os quadrinhos do ilustrador Richard Felton, que criou o personagem Yellow Kid, o Menino Amarelo. Com isso, as vendas do jornal aumentaram expressivamente, comprovando o sucesso do gênero. Aqui nós temos uma imagem do Yellow Kid, que era esse menininho com a roupinha amarela, olha que engraçadinho ele. Aqui, gente, nós temos o Tico Tico. Tico Tico foi uma história, a primeira história em quadrinhos aqui no Brasil, de 1905, e esse personagem era o personagem principal, o protagonista. Mas, na verdade, só começou a fazer sucesso mesmo no Brasil, as histórias em quadrinhos, quando foi criada a revista Gibi. Tanto que ela fez tanto sucesso que até hoje é chamado revista em quadrinhos de Gibi. Aqui foi a nossa primeira, o Tico Tico foi a primeira história de revista em quadrinhos, mas não fez tanto sucesso como a revista Gibi. Até hoje nós chamamos de revistinha de Gibi, não é isso? Aqui nós temos Franjinha e Bidu. Foi quando Maurício de Souza, em 1959, fez a primeira tirinha contando uma história em quadrinhos, em forma de tirinha. E foram os primeiros personagens que ele criou uma história em quadrinhos, em tirinhas. E começou a fazer sucesso a partir daí. Mas vamos ver isso com mais calma. Em 1905 foi lançada a primeira revista de quadrinhos, de histórias em quadrinhos no Brasil, chamada Tico Tico. Mas o sucesso do gênero ocorreu apenas em 1938, com a publicação da revista Gibi, que de tão conhecida acabou virando sinônimo de revista de história no país. Até hoje chamamos revista em quadrinhos de Gibi. Maurício de Souza, que é o autor da Turma da Mônica, iniciou seu trabalho como cartunista em 1959, quando publicou uma série de tirinhas de um cãozinho chamado Bidu, aqui, como eu falei com vocês, né, que tem... Só um momentinho, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aqui, Bidu e Franjinha. Depois criou outras histórias com os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, hoje conhecidos como a Turma da Mônica. Olha eles aqui, maravilhosos, não é isso? A parte mais interessante dessa história, vocês vão conhecer agora. Suas histórias continuam a fazer sucesso tanto com o público infantil quanto com os adultos que cresceram lendo suas revistas. Em depoimentos, o autor declara que muitos de seus personagens foram inspirados em seus próprios filhos. Isso mesmo. Nessa foto aqui, gente, nessas duas fotos, nós temos Maurício de Souza com as suas duas filhas, Mônica
e Magali. Mônica, essa da blusa branca, e Magali é que está atrás. Ele se baseou nas próprias filhas para criar os personagens. Aqui. Na página 72, inicia uma história de Chico Bento para a casa da avó Dita. Em diversas histórias folclóricas, há seres sobrenaturais rondando estradas, rios, matas e moradias. Você conhece alguma dessas histórias? O que elas geralmente causam nas pessoas? Medo, tristeza, alegria, surpresa? Olha só. Nessa história que Chico Bento, ele está indo para a casa da avó Dita, ouvir umas histórias que ela conta. E acontecem várias situações no decorrer do caminho, que vocês vão achar bem interessante, eu tenho certeza. Quando chega na casa da avó Dita, que a gente vai dizer, como assim? Como é que ele teve esse comportamento no caminho e na casa da avó Dita? Ele agiu dessa maneira. Não vou dar detalhes não, senão vocês vão querer ler a história. A atividade. Utilizando a linguagem não verbal. Como é a não verbal? Só em imagens, desenhos, sem palavras. Represente os momentos que você considerou mais interessantes na história de Chico Bento. Faça os desenhos no caderno até o dia 7 de maio e envia para o meu e-mail, certo? Tira a foto e manda. Beijo, amores. Fiquem com Deus.